Essa estrada de ferro, então, ela foi importante para a cidade de Belém, né, mas ela teve alguns significados, alguns altos e alguns baixos, né? Justamente por quê? Porque ela foi justamente expansiva, né, na questão também de trazer pessoas estrangeiras para a nossa cidade, né, e de fazer então esse povoamento das cidades interioranas, e também ela foi responsável então por fazer essa questão desse abastecimento da cidade em relação à parte agrícola, né? E aí a gente teve então duas estradas bastante importantes: a estrada de São Mateus e a estrada de São José, que eram duas estradas. Estrada de São Mateus, Padre Eutíquio. Estrada de São José, 16 de novembro. Né? Então, essas duas estradas, elas foram bastante importantes, então, para essa construção. Aí, eu preciso lembrar que existia, então... Obrigado. Eu preciso lembrar, então, que existia aí, nessa estrada, então, eu precisava fazer essa interligação entre São Brás, onde ficava o fim da estrada de ferro, e o resto da cidade. Então, eu vou utilizar primeiro de trens e logo depois de bondes elétricos, né? Primeiramente os trens, né? Então aí o que eu faço? Eu faço uma linha de trem, a qual ela sai de lá de São Brás, né? Ela vem então pela Gentil, né? Pela Gentil. Ela dá uma curva e para onde? Lá no Horto Municipal, na Mundurucus. Ei, olha o horto, curva. O trem faz o quê? Uma curva, então, ali, olha. Se você passa pelo lado, então, do horto, você vê que bem ao lado do horto tem uma curva. E dentro do horto tem uma casa de estação de trem, se você for parar para perceber, né? Então, você faz a curva dentro do horto, logo depois, então, ele continua esse trem pela Mundurucus, né? E vem pela Mundurucus, depois passa na Roberto Camelier, né? Faz novamente a curva na Praça Amazonas, e aí o local onde eles conseguiram, né, devido ao alagamento do Piri ainda, e devido à infraestrutura, ele só conseguiu vir até aqui, a antiga estação ferroviária de trem. Ele não conseguiu avançar mais, mas pensa que isso aqui naquela época foi muito bom. Por quê? Porque as pessoas, quando elas vinham dos interiores e atracavam no Ver o Peso, elas tinham que para levar as comidas ou os peixes para o interior, elas tinham então que fazer todo esse percurso em carroças, e aí então, tendo o trem, passou-se a ficar muito mais rápido, né? E aí, o que acontece? Foi feito então essa estrada de ferro, então, que levava até São Brás, né? E essa estrada de ferro também, ela foi muito importante na época do Sírio. Por quê? Porque ela levava as pessoas então até, né, o percurso inicial do Sírio, que era aqui próximo, né? Então, essa estrada de ferro, ela faz toda essa alusão a essa questão então desse espaço. Hoje em dia ela é o hotel de trânsito do Exército, né? Mas ainda tem uma placa ali escrito Antiga Estação Ferroviária, que era o local até onde os trens vinham, tá bom? Então agora a gente vai caminhar mais um pouco, eu espero que vocês já estejam hidratados, a gente vai caminhar mais um pouco, né? Como o rapaz falou, o morador, né? Bem ali na frente, onde há um local onde está coberto, né, por um alumínio, né, uma fachada de alumínio, era justamente onde também existia um casarão que estava abandonado, né, e aí ele pegou fogo, né, durante um tempo atrás, né, e aí ele foi demolido. E aí hoje em dia está aí esse descaso com o patrimônio público, com o patrimônio histórico, né, é bastante interessante da gente pensar, né? E aí eu acho que, complementando a fala que a Ana fez, né, justamente para falar o porquê tem prédio para o lado de lá e não tem prédio para o lado daqui, né, justamente porque a gente está no limite da área de tombamento,
né? E aí, Jonathan, mas tem prédio na Presidente Vargas. Lembre que a Ana falou que essa área ela foi tombada muito tardiamente, né? Então, ainda conseguiram ser feitos alguns prédios dentro dessa área que foi tombada. Mas, obrigatoriamente, a área tombada ela vai até aqui, né? Essa área da Tamandaré, tá bom? E aí, há um detalhe muito interessante dos professores que estão fazendo agora pesquisa sobre a COP30, né? Que essa área, a partir do lado de lá, é uma área de bastante interesse imobiliário e de questão hoteleira, né, para também ser feito novos prédios, tá bom? Então vamos lá para a Praça Felipe Patrão.